Estamos aqui começando mais uma edição do Café com TCS, mais um da série Como Eu Trato, onde eu vou falar para vocês todo o raciocínio clínico, passo a passo, as experiências diretamente do consultório, de como é que a gente pode abordar o desejo sexual feminino na lógica da terapia cognitiva sexual. Então, para você que já leu meus livros e que está assim, ai, tá bom, entendi, mas e agora? Como é que eu faço na prática? E eu sei que dá mesmo muita insegurança na hora da gente aplicar, né, os conhecimentos. É isso que eu vou contar para vocês hoje. E a gente vai falar de um tema que foi o mais pedido. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e foi de longe o mais pedido. E eu sei que é o que mais chega no consultório da gente mesmo. Todo mundo quer que a mulherada deseje fazer sexo hoje, gente. A gente precisa entender que queixa é essa dentro de uma lógica biopsicossocial, né? Para que a gente evite iatrogenias, para que a gente evite ficar tratando o que não precisa tratar, para que a gente entenda para onde que a gente vai levar os caminhos do tratamento de forma que isso, de fato, aproxime essa mulher do prazer, né? E menos de uma lógica patológica, ou uma lógica que vai trazer essa mulher para um lugar de ter que cumprir mais uma tarefa, ter que desempenhar mais um papel bem, né? Para um lugar de inadequação, que é um lugar de onde muitas mulheres partem no quesito da sexualidade. Muitas vezes, no senso comum, a gente vai acreditar que o desejo sexual é alguma coisa que tem o quê? Urgência. Estou com desejo, e aí eu quero, eu não posso esperar. Vocês já viram? Vocês conhecem essa ideia? Parece para vocês alguma coisa nesse sentido? Né? Uma química, uma vontade, uma coisa que me dá e que me tira do meu centro, que eu não consigo pensar em outra coisa, eu só consigo pensar nisso. As pessoas acreditam, as pessoas entendem o desejo sexual de uma maneira quase que como uma urgência, como um impulso. E durante muito tempo se usou o termo impulso, né? Drive. Não estou dizendo que não é verdadeiro, que não possa ser, né? Mas o desejo sexual é um desejo. O desejo sexual não é o estímulo sexual. O desejo é uma resposta subjetiva, né? E aí é que é o grande ponto do desejo, porque quando a gente fala em subjetiva, fica muito intangível para o clínico, para a ciência, para esse pessoal que gosta de quantificar as coisas. Quem precisa descobrir o que é que dá desejo, ou da onde vem o desejo, ou como eu percebo o desejo, ou se eu tenho desejo ou não, é essa mulher. Nós aqui vamos ser facilitadores desse processo. Tem um conceito em psicologia cognitiva que é a memória prospectiva, ou seja, é uma memória que eu tenho que me ajuda a organizar o meu futuro, que me ajuda a entender o que é isso que vem, né? Baseado nas memórias que eu tenho. Vamos chegar lá na importância das memórias sobre sexo. Eu tenho memórias da sensação, porque não é só uma imagem, não é só uma ideia, um pensamento. É também uma sensação de relaxamento, de um solzinho quente batendo, de uma sensação de entrar na piscina refrescante. Tudo isso vem associado à ideia de desejo, né? E aí é isso que eu desejo. Mas eu senti alguma coisa no meu corpo? Não necessariamente. Talvez, se eu tiver muita consciência, pode ser até que aquela memória, eu perceba aqui uns neurôniozinhos se ativando ali nas minhas áreas somatosensoriais. Pode ser que sim, né? Não vou dizer que isso não existe, mas vou dizer para vocês que é sutil. Também, a gente vai pensar que eu desejo alguma coisa que faz sentido para mim. O desejo como uma expectativa de recompensa. Se a gente for pensar do ponto de vista da neurociência, sabe aquela história da dopamina, da expectativa de recompensa? O desejo é eu imaginar. Eu tenho uma memória de que aquilo é bom, ou uma ideia de que aquilo é bom, e uma ideia muitas vezes é uma memória, porque essa história precisou entrar de mim de alguma forma, né? Ou porque eu já vivi isso, ou porque me disseram que isso é legal, ou porque eu já vi alguém vivendo e aí pareceu para mim que era legal, e aí eu gravei aquela memória lá no meu cérebro. E aí eu penso, bom, eu acho que eu quero aquilo. E aí aquilo vem para mim, né? Em palavras, enfim. Eu percebo o desejo. Então eu sinto o desejo e eu percebo o desejo. E eu transformo aquele desejo em palavras. Vamos entender desejo sexual do mesmo jeito que a gente tem desejo de outras coisas na nossa vida. E que esse desejo, ele muitas vezes vai ser percebido sutilmente, e ele vai ser percebido
na medida em que vai evoluindo também. Mas um ponto importante aí é que antigamente a gente acreditava que o desejo era uma coisa que vinha antes da resposta sexual, né? Então, aí eu desejo, então eu entro em contato com o estímulo. Então, eu tenho uma resposta fisiológica a esse estímulo. É um caminho possível, tem muito mais a ver com memória prospectiva, concorda comigo? Que aí eu tenho que dizer assim, hambúrguer. Vou então lá no supermercado, eu vou fazer o hambúrguer, aí o hambúrguer chegou, aí eu começo a salivar. É possível, tá? É possível. Mas não é o único caminho. Então, ao longo do tempo, se foi descobrindo mais sobre o processo de processamento cognitivo dos estímulos sexuais, e aí a gente foi entendendo que não. É possível também que eu tenha uma situação ali que não é sexual, que é uma situação neutra, mas que é sempre uma situação confortável, porque quem está numa situação de vida ou morte, ou uma situação em que está preocupado com outra coisa, não vai estar aberto para isso. Parênteses feito aqui. Se eu estou numa situação confortável, eu posso estar ali e aí, de repente, eu recebo um estímulo físico, por exemplo, ou um estímulo mental. Mas eu estou parada, vivendo a minha vida normal, confortavelmente, alegre. E aí surge um estímulo. E aí, os meus condicionamentos internos fazem a minha fisiologia responder a ele. Do mesmo jeito que vem um pedaço de carne e o cachorro do Pavlov saliva, exatamente igual, né? Então chega um carinho e eu respondo com o corpo responde a ele. E aí o meu cérebro se dá conta, é uma outra alça de processamento da informação, percebe? Não é uma coisa que vem daqui, da expectativa de recompensa para baixo, é uma coisa que vem de baixo para cima, a gente chama de processamento top-down ou processamento bottom-up, né? É um processamento bottom-up. Atualmente, para fazer sexo, tem que ter desejo. A parceria quer ver nos olhos dela desejo, e muitas vezes desejo se confunde com comportamentos sexuais, gemer, botar uma calcinha, dizer que está querendo, procurar. E a gente já falou que experimentar desejo não necessariamente tem a ver com nenhum desses comportamentos. Esses comportamentos têm a ver com como isso foi aprendido. Outro papo. Tá? Mas muitas vezes o que a parceria quer é esse final da história. Eu quero que ela me procure, porque ele quer se sentir desejado. Porque ele quer se sentir amado, porque ele está passando a associar coisas que meu avô também não associava. Ele não achava que minha avó procurar ele era um sinal de que ela o amava, porque ela não estava autorizada socialmente a procurar ele. Pensando aqui, né, no passo a passo, a gente vai precisar entender em que ponto que essa mulher está, né, da relação dela com o prazer. Quais são as representações que ela tem sobre prazer sexual? Quais são as fontes de prazer sexual que ela conhece? Né? Então, às vezes eu vou ter uma mulher que conhece o prazer sexual sozinha, mas que não conhece o prazer sexual em parceria. Por 1000 questões. Né? Não vai botar a culpa na parceria, não, porque o prazer sexual é pessoal e intransferível. Tá? Mas por quê? A minha parceria não faz do jeito que eu preciso e eu nunca disse para ele como era o jeito que eu preciso, né? Ou, às vezes, eu disse e a parceria não veio junto e eu continuei casada com ele, enfim. Então, a gente vai ter que refazer a relação dessa mulher com o prazer. Por quê? Porque ela não precisa dizer sim ao sexo com a parceria. E aí chega essa demanda clínica, né? Eu preciso conseguir querer transar com ele. Eu preciso conseguir ter vontade. É isso que ela quer. Na verdade, o que ela quer? Evitar o desconforto associado a tudo isso, né? Mas ela não sabe como. Por quê? Porque, na verdade, não é isso que ela precisa. Ela não precisa dizer sim para esse parceiro. Ela não precisa dizer sim para sexo com ele. Só que a gente não pode dizer isso para os pacientes na primeira sessão, senão eles não vão ficar na sessão. Né? Eles vão embora, dizendo, maluca, eu vim aqui procurando, querendo que a minha mulher queira transar mais comigo, e ela está dizendo que não, o objetivo não é ela querer transar mais comigo. Não, o objetivo é ela querer ter mais prazer sexual. Se por acaso essa relação vai ser a fonte de prazer sexual, provavelmente ela vai passar a dizer mais sim para essa relação sexual nesse contexto. Mas eu quero que ela tenha uma relação diferente com o prazer. Esse é o meu objetivo terapêutico. E é claro que eu vou alinhando isso com essa mulher com calma ao longo do tempo, na medida que a gente vai entendendo as autorizações que ela tem, as representações que ela tem, como é que
Como é que ela, o que ela precisa para ter prazer?